Bem, meus amigos, ontem foi realizado o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, onde ficámos então a conhecer os adversários tanto de Porto quanto de Braga que estarão a representar Portugal em prova, rapaziada. Portanto, no vídeo de hoje vou estar aqui a analisar o sorteio, vou estar a falar um bocado das possibilidades do Porto e do Braga. E claro, também estarei aqui a dar os prognósticos, não só para os adversários de Porto e Braga, como para todos os confrontos no geral, rapaziada. Mas pronto. Passando ao sorteio em si, foram estes os confrontos. O Braga vai enfrentar o Ferencváros, o Porto vai enfrentar o Stuttgart, o Betis enfrenta o Panathinaikos, o Forest de Vítor Pereira enfrenta o Midtjylland, o Genk enfrenta o Freiburg, o Bolonha enfrenta a Roma, o Celta de Vigo enfrenta o Lyon e o Lille enfrenta o Aston Villa, rapaziada. Passando aos clubes portugueses, vamos falar dos seus confrontos, né? O Porto ficou então com o Stuttgart, né, meus amigos? Enfim, é um Stuttgart que vem de uma boa eliminatória, onde goleou o Celtic fora de casa, até perdeu a segunda mão, mas enfim, foi superior por acaso e avançou com certa tranquilidade, né? É uma equipa alemã, portanto é sempre uma equipa a ter em conta, apesar de já estar numa época muito mais fraca comparada à época passada, por exemplo, onde ganhou a Taça da Alemanha, mas ainda é uma equipa do Stuttgart interessante. Por outro lado, temos um Porto que fez uma boa fase de liga, até está num período um pouco mais tremido, digamos assim, mas ainda assim eu acho que um Porto forte, tem capacidade para bater este Stuttgart, principalmente considerando que o Porto joga a segunda mão em casa, a segunda mão no Dragão, portanto eu acho que o Porto tem tudo para avançar aos oitavos de final, aos quartos de final da Liga Europa. Peço imensa desculpa, rapaziada. Por outro lado, o Braga, o Sporting Clube Braga, outro clube português, calhou então o Ferencváros, né? Calhou o Ferencváros da Hungria. Pronto, Ferencváros, que é uma equipa que participa regularmente das competições europeias, né? Até teve na Champions há pouco tempo atrás, mas pronto, é aquele tipo de equipas que não vai muito longe nas competições europeias. Claro, é sempre uma equipa chata de bater, é sempre uma equipa chata de se enfrentar, mas passa longe de ser um adversário muito temível para o Sporting Clube Braga. Acho que o Braga até calhou a sorte grande de todos os clubes que estão nestes oitavos de final. O Ferencváros é capaz de ser o mais fraco, com todo o respeito ao Ferencváros, né? Mas o futebol húngaro realmente está longe dos seus bons tempos, digamos assim. E com isso o que eu vos digo é que eu acho que o Braga tem tudo para avançar aos quartos de final, na minha opinião. Eu ficaria muito surpreso se o Braga não conseguisse eliminar este Ferencváros. Acho que tipo, o Braga pode não viver um dos melhores momentos da temporada. Até está num momento melhorzito agora, até conseguiu recuperar o quarto lugar. Mas acho que o Braga tem tudo para avançar contra este Ferencváros, rapaziada. E passando aos restantes duelos, no duelo italiano entre Bolonha e Roma, belo duelo que vamos ter então nos oitavos de final da Liga Europa. Bolonha campeão da Taça de Itália, mas obviamente já é uma equipa muito mais tremida nesta época. Do outro lado nós temos uma Roma que, não preciso dizer nada, fez uma grande fase de Liga da Liga Europa. Está a fazer um bom campeonato italiano, neste momento está em terceiro lugar, se eu não me engano. E tem uma equipa muito competitiva treinada por Gasperini. Dito tudo isso, malta, e ainda acrescentando a parte que a Roma decide a eliminatória em casa, acho que a Roma tem tudo para avançar aos quartos de final, né? Outro confronto bastante interessante temos entre os espanhóis do Celta de Vigo e os franceses do Lyon de Paulo Fonseca, né? Que pronto, foi a melhor equipa, talvez a melhor ou a segunda melhor equipa da fase de liga, ficando no top 8 com Paulo Fonseca, com Hendrick agora a aparecer neste Lyon, né? Que vai ser um aditivo para o Lyon a partir dos oitavos de final. Acho que tem tudo para ser uma boa eliminatória, ok? O Celta de Vigo tem até uma equipa interessante, mas acho que o Lyon de Paulo Fonseca está um furo acima e acredito que a equipa francesa tem tudo para avançar aos quartos de final, ok? Pulando os duelos portugueses, temos também aqui o duelo entre os gregos do Panathinaikos e os espanhóis do Betis, rapaziada. Acho que é um duelo bem mais equilibrado do que parece, ok? Não é tão desequilibrado assim como pode parecer à primeira vista, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Betis, né? Acho que o Betis é outro que
é um dos melhores conjuntos desta Liga Europa, diria eu. Tem alguns bons jogadores, equipa finalista da Conference League da época passada, que também está a fazer uma temporada bem sólida no Campeonato Espanhol. E acho que é superior a este Panathinaikos. Acho que o Betis consegue avançar, rapaziada. Outro dos grandes confrontos que vamos ter aqui entre os franceses do Lille e os ingleses do Aston Villa. Ganda jogo que vamos ter de Liga Europa aqui, rapaziada. O Aston Villa que está a fazer uma temporada fenomenal, né? Nem preciso dizer como o Aston Villa está em terceiro na Premier. Está bem que acabou de perder, por acaso, perdeu no próprio dia do sorteio. Enfrenta um Lille que, pronto, é um Lille que já teve tempos melhores, né? Mas ainda assim é uma equipa interessante. Apesar de tudo, para mim acho que o Aston Villa é o grande favorito a ganhar esta Liga Europa e por isso eu acho que o Aston Villa avança frente ao Lyon, né? Outro duelo para ficar de olho, Nottingham Forest de Vítor Pereira contra Midtjylland da Dinamarca, ok? O Midtjylland que para a surpresa de muita gente fez uma grande fase de liga, ok? Terminou no top 8, nos primeiros lugares mesmo, e agora encontra um Forest que, pá, está-se a reconstruir, digamos assim. O Forest está a passar por uma temporada de muitos altos e baixos, onde já vai no seu quarto treinador, onde luta para não descer na Premier League. Apesar dos pesares, pelo conjunto, por toda... assim, pelo conjunto, pelo coletivo, pelos jogadores que o Forest tem, eu acredito no trabalho de Vítor Pereira e acho que o Forest vai conseguir pelo menos chegar aos quartos de final. Depois logo se vê, né, rapaziada? Pronto, o Braga já falei. E por fim temos aqui o confronto entre os belgas do Genk e os alemães do Freiburg, né? O Freiburg é outra daquelas equipas a ficar de olho, né? Equipas alemãs é sempre para ficar de olho porque são sempre perigosas, né? E vai enfrentar esta equipa do Genk. Acho que este é dos jogos mais passíveis de surpresa, para ser sincero. Eu acho que é totalmente possível que o Genk possa eliminar o Freiburg e até vou apostar nessa surpresa, ok? Até vou apostar na surpresa, rapaziada. Vou apostar na surpresa do Genk a passar frente ao Freiburg. Com isso, rapaziada, eu queria mostrar para vocês como é que ficou então o mapeamento da Liga Europa. E uma coisa que eu vos queria mostrar é que, pronto, agora já está tudo definido, desde os oitavos até à final, e eu vos queria mostrar que Braga e Porto estão em lados opostos, ok? O Porto está no lado direito, o Braga está no lado esquerdo. Vocês podem ver, caso o Braga avance frente ao Ferencváros, encontrará nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre Panathinaikos e Betis, né? Deste lado do Braga, eu diria que o Braga talvez até calhou num lado mais fácil, né? Porque analisando assim o lado do Porto parece muito mais exigente. O Braga tem um lado um pouquinho mais fácil, eu diria que Betis e Lyon são as principais ameaças para o Braga. E sinceramente, sendo sincero com vocês, o Braga pode sim sonhar com uma chegada à final, ou pelo menos às meias finais aqui para encontrar o Lyon, mas acho que o Braga tem capacidade para chegar longe nesta Liga Europa, né? O lado esquerdo, que é o lado do Porto, é um lado muito mais exigente, porque o Porto, passando pelo Stuttgart, enfrentaria o vencedor da eliminatória entre Nottingham Forest e Midtjylland, né? Pode reencontrar o Forest, equipa que já derrotou o Porto nesta temporada na fase de Liga, que impôs a primeira derrota do Porto na temporada desde já. E é um lado muito difícil também, porque conta com Roma, conta com Aston Villa, diria que talvez os principais favoritos a vencer esta Liga Europa estão deste lado: Roma, Aston Villa, Forest, Porto. Tirando assim mais o Lyon que está do outro lado, acho que os grandes favoritos estão aqui, rapaziada. Daqui vão sair grandes jogos nos quartos de final, tenho a certeza. O Porto, para chegar à final, poderia ainda apanhar pela frente um Forest e depois ainda uma Roma ou um Aston Villa. Portanto, acho que o caminho do Porto, rapaziada, é muito mais difícil que o caminho do Braga. Mas era isso tudo que eu tinha para falar sobre o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa. Rapaziada, deixem aqui nos comentários os vossos prognósticos, se vocês concordam comigo. Quem é que vocês acham que vai avançar aos quartos de final da Liga Europa? Já agora, se vocês quiserem arriscar o vosso palpite, quem vai ser campeão da Liga Europa, pá, fiquem à vontade também. Eu não vou arriscar porque eu já sei que vou errar, né? Enfim. Deixem aquele likezão que ajuda para caraças e inscrevam-se aqui no canal que ajuda, malta. Portanto, fui!